Vamos lá, então, agora falar mais sobre essa vacina com o Dr. Evaldo de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas, que gentilmente nos atende. Doutor, obrigada pela participação, uma boa tarde. Oi, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes da Bandeirantes. Acho que a primeira pergunta é como que o senhor recebe a notícia dessa vacina e como que o senhor analisa as informações que foram passadas hoje pelo Instituto Butantan em relação à tecnologia dela e até o tempo de produção, né, que é muito ousado, começar a usá-la já em julho. Ana Paula, eu não tive ainda acesso porque trabalhando direto não consegui parar para ver a notícia do Butantan, como é que foi esse anúncio formal. Mas do que nós tivemos acesso e a minha percepção, ela é muito otimista. Obviamente que recebemos com muita alegria, com muita expectativa. O Ricardo Palacios, que está à frente desse projeto, é um pesquisador, junto com todo o corpo técnico do Butantan, experiente, sabe o que está fazendo. O Butantan tem expertise na fabricação de vacinas, e essa tecnologia que eles colocam como o Joel falava aí no bate-papo que vocês tinham antes, é uma variação da AstraZeneca Oxford. Você muda o vetor, em vez de ser um adenovírus de chimpanzé, você está usando o vírus Newcastle com a proteína Spike. Então é aquela estratégia do cavalo de Troia, você injeta um vírus inerte, um vírus inócuo para o ser humano, e ganha, em contrapartida, a resposta imunológica à proteína Spike. Então, como é uma tecnologia conhecida, é uma estratégia conhecida, é possível que os testes consigam ser feitos em tempo curto, é possível que tenham sucesso, mas a gente precisa aguardar. Talvez haja aí, por parte do Butantan, um otimismo exagerado nesse cronograma. Não diria otimismo no sucesso da vacina, mas talvez no cronograma. Vamos aguardar, a expectativa é a melhor possível, porque quem tiver tecnologia e independência para produzir vacina nesse momento realmente tem uma vantagem muito grande na atual crise. É verdade. O que o senhor diria para a gente em um prazo mais certeiro, um prazo mais pé no chão? Tem como mensurar isso? Porque nós ficamos surpresos também quando ouvimos aí o governador dizer que até o mês de julho o Butantan já tem condição de entregar 40 milhões dessas doses. É claro que está tudo dependendo também da Anvisa, principalmente o início dos testes. E eu espero que não haja nenhum atraso nesse sentido, porque o momento é, assim, emergencial e não permite qualquer tipo de burocracia, qualquer tipo de atraso, de entrave, né? O senhor tem como dizer para a gente o que seria um prazo um pouco mais pé no chão ou não, doutor? Sim, ainda é muito preliminar, Joel, mas perceba que a gente está saindo do zero. Pelo que eu entendi, o Butantan vai fazer ainda fase 1 e fase 2. Ou seja, você vai trabalhar com um pequeno grupo de pessoas para ver segurança inicial e para ver eficácia da vacina in vitro, né? Que você vai medir a partir de células de defesa dessas pessoas vacinadas, qual é a reatividade delas, a imunogenicidade dessa vacina. A partir daí, então, você tem que fazer o estudo de fase 3, que é aquele estudo mais amplo, com um número grande de pessoas. Então, eu creio, Joel, que aí não seja nenhum entrave ligado à Anvisa. Eu espero que a Anvisa, de fato, autorize. A Anvisa e o CONEP, que são os órgãos reguladores de pesquisa no Brasil, têm tido uma política diferente para tudo que se diz respeito à Covid, com muita celeridade, mas eu acho que o tempo de campo, fase 1, fase 2 e fase 3, até que a gente consiga, ele vai demorar mais. Nós estamos em março, eu não diria que até o meio do ano a gente consiga ter isso pronto, não. Produzir é uma coisa, ter as fases de pesquisa realizadas é outra. Eu não sei te precisar, não sei qual é o planejamento estratégico do Butantan, qual é o N e a estratégia de estudo que foi desenhada, mas eu acho que falar em 3 a 4 meses para já ter essa vacina pronta para uso, neste momento é um pouquinho de otimismo demais. Vamos lá, daqui a uns 6 meses, talvez já seja uma coisa mais realista. Que bom. Agora, doutor, nós vimos os estudos ficarem atrasados no ano passado. Da própria Coronavac, Da né? Coronavac, exatamente, porque os casos caíram muito, né? Naquele momento, felizmente, as novas infecções caíram e os responsáveis pelos aqueles estudos não tinham como dar continuidade porque ainda não tinha atingido um número X necessário de pessoas infectadas. O que não deve ocorrer agora, né? Porque hoje a doença
ela está de vento em polpa. Ela está contaminando milhares de pessoas diariamente aqui no nosso país. Não seria o caso, ou não seria um fato isso, de que hoje nós temos condição de fazer esse estudo com uma agilidade maior, porque esses testados seriam infectados com uma velocidade maior? O senhor entende assim ou não, doutor? Me desculpe, é claro, se eu estiver fazendo uma pergunta imbecil, viu, doutor? Imagina, Joel, que é isso. Veja, o estudo da Coronavac, ele era um estudo diferente, porque ele era um estudo multicêntrico internacional e tinha uma parceria internacional, porque o detentor da patente é um laboratório chinês. Então, o Butantan, ele andava a reboque dos outros centros e também do laboratório chinês, o Sinovac. Como esse estudo é um estudo nacional conduzido pelo Butantan, eu acredito que a gente tenha mais autonomia para divulgação de resultados, para análise, e isso vai resultar em um tempo curto, né? Veja, eu sou de uma geração de médicos e trabalho junto a um grupo e conheço bem a seriedade do Butantan, que eu não vou colocar em dúvida. Se o Butantan está falando que até o meio do ano tem tudo pronto, é porque eles desenharam dessa maneira. Eu dei uma visão que me parece um pouco mais realista, talvez contando com algumas intempéries. Mas o Butantan, se está falando e se fez um planejamento, e com essa autonomia que eu quero enfatizar, por ser um estudo local, por ser um estudo brasileiro, é possível que a gente atinja não só o N desenhado, quanto também a gente tenha essa autonomia de decisão, que foi uma das coisas que atrasou muito a liberação dos resultados da Coronavac, a dependência do laboratório detentor da patente. Agora, uma das informações que foram passadas nessa coletiva de hoje, doutor, foi a questão da dose única, algo que a Bruna até destacou aqui, que aí vai depender, acho que muito da eficácia da vacina, né? Ou não, doutor? A gente pode ter uma expectativa, por ser uma vacina similar a essa que o senhor comentou de Oxford, que a gente também trabalhe com uma dose única, está muito cedo para a gente criar essa expectativa. E um complemento inevitável, já aproveitando isso que você está colocando para o doutor. A vacina de Oxford, a AstraZeneca, que, como o doutor colocou, é uma tecnologia muito parecida com essa nova vacina do Butantan. Mas ela é dose dupla também, né? Ela apresenta 76% de eficácia com uma dose. Isso. E 82% com duas doses. Agora, na minha opinião, seria melhor você trabalhar com uma dose, com 76% de eficácia, e vacinar um número muito maior de brasileiros nessa fase que temos, do que aplicar duas doses para imunizar um pouco a mais, ou para proteger um pouco a mais. Dá para dizer que, por ser a mesma tecnologia, ela pode ficar próxima dessas eficácias, esses números apresentados pela vacina de Oxford, doutor? É essa a pergunta, mais ou menos? Era isso. Porque se for uma dose única, a gente está falando de uma produção que vai ser muito mais eficiente com menos produção, na verdade. É uma vacina que vai ser mais eficiente com menos produção. Vamos lá, vamos falar primeiro de dose única. Dose única, em teoria, é o graal, né? É o que a gente persegue em todas as vacinas, porque quando a vacina ela é feita em dose única, ela é muito mais eficaz. Um dos problemas que a gente tem é a segunda dose das vacinas, ou terceira dose de vacina. Tem vacinas que são feitas em múltiplas doses. E o nível de adesão dos pacientes à segunda e terceira dose, ele vai caindo ao longo do tempo. Então, quando a gente tem uma dose única, isso é importante por definição para a vacina. Em se tratando da pandemia, é mais importante ainda, quando a gente tem uma vacina de dose única, desde que ela garanta a proteção e a imunogenicidade que a gente precisa. Eu acho que ela foi desenhada para ser dose única, mas vamos ver se ela entrega a ser de dose única. Note que a vacina da Johnson & Johnson, que também é de dose única, tem um estudo de 2 doses sendo feito. Então, a gente vai ter que avaliar em campo, né, na vida real, a duração da proteção, a intensidade da proteção, para ver se uma dose realmente vai ser suficiente. E quando que a gente vai precisar repetir essa outra dose única em quanto tempo. Mas um dado interessante que tem surgido com consistência e robustez na literatura científica é que os pacientes que já tiveram Covid, então tem gente que ainda pensa, tive Covid e não preciso tomar vacina. Eu diria que é o contrário. Quem teve Covid deve tomar vacina, porque vai fazer uma resposta imunológica ainda mais robusta do que quem nunca teve Covid. E também existem estudos hoje mostrando que uma dose de vacina em quem já teve Covid dá uma proteção equivalente a ter tomado 2 doses, quando não superior.
Então, se a gente colocar nessa equação o desenho da vacina, a imunogenicidade que se propõe para essa vacina, e ainda essa variante nova, que é a questão de ser uma população já exposta à Covid ou não exposta, e com esses dados de que quem já tomou, quem já teve Covid, melhor dizendo, tem uma resposta imunológica igual ou superior com uma dose, isso é muito bom, e se realmente for uma vacina de dose única, porque vai dar velocidade na nossa capacidade vacinal. Legal isso, hein? Legal essa Muito colocação. didático. A gente fica dando tantas voltas para fazer uma pergunta, o doutor é tão claro para responder. Muito bacana, Ana, de quem já foi infectado, principalmente. Eu tenho alguns amigos que falam, não preciso de vacina, Eu já ouvi não. muito isso também. Cara, e imagine a possibilidade, né, da pessoa que já foi infectada tomar uma dose só e ter a proteção praticamente igual que se ela tivesse tomado 2 doses. Então, essas coisas são boas de serem discutidas aqui para a gente levar o entendimento para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador lá na TV. Doutor, queria agradecer imensamente ao senhor por ter destinado esse tempo importante do senhor para a gente aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Até porque eu sei que o seu tempo é muito precioso, né, doutor? É, Afinal, o senhor está trabalhando muito, né? Eu estou com uma sala aqui, daqui a pouco eu dou sequência ao meu atendimento, né? Mas eu queria aproveitar essa audiência da Rádio Bandeirantes. Antes de entrar na entrevista, eu soube do falecimento de um paciente que eu vinha acompanhando até um momento crítico, um colega de vocês, um jornalista da Baixada Santista, o Edson Calegari. Queria prestar minha homenagem ao Edson, à sua família, e dizer que eu estou muito triste, e todos nós estamos muito tristes. O que tem acontecido com a Covid nesse momento que a gente vive é indescritível. Talvez as pessoas precisassem ouvir mais a nós, médicos, as pessoas que estão na linha de frente, para se darem conta de que até a gente conseguir vacinar todo mundo, a gente precisa se proteger muito, pessoal. É sério, é difícil, e nós precisamos estar unidos para vencer essa guerra. Então, eu queria aqui deixar minha homenagem ao Edson, à sua família, e me despedir de vocês, agradecendo a oportunidade que vocês me deram mais uma vez. Eu percebi que o senhor ficou até bastante nervoso. A gente também não tinha recebido essa notícia ainda, né, do falecimento dele, narrador bastante conhecido, bem jovem, 63 anos. E é notável na sua voz, doutor, a tristeza de ter que conviver com esse tipo de situação. Sabe que no começo do programa, a gente estava falando, você falou sobre isso, Joel, a pressão, o estresse que profissionais como o doutor estão enfrentando desde o começo da pandemia. Eles não são máquinas, né? Eles Exato. não são máquinas. O doutor não é uma máquina, ele não é um aparelho de intubação. Então ele tem sentimentos. Puxa a gente costuma dizer e ouvir por aí que o médico ele tem que ser frio para desempenhar a função dele, mas ele, antes de médico, ele é ser humano. Né? E como ser humano que é, o doutor Evaldo está abalado porque ele deve ter cuidado durante um bom tempo desse rapaz que, infelizmente, acabou perdendo a batalha para a doença, acabou perdendo a guerra para a doença, e é claro que os familiares que aqui ficam estão com seus corações dilacerados, assim como o doutor está. Então o apelo é muito válido, viu, doutor? O apelo que o senhor fez agora, ele é de uma valia tão grande que pode ajudar a salvar vidas. Espero que tenha sensibilizado muita gente que está ouvindo agora o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes, que está com intenção ou de viajar ou de passear, para, pelo amor de Deus, não ajudar agora, tirar o pé, ficar na moita desses dias não úteis que teremos pela frente. Por favor, meu ouvinte. Doutor, que Deus nos abençoe, viu? Parabéns pelo trabalho do senhor. Por pessoas como o senhor, que nós estamos em pé ainda e conseguindo lutar contra uma doença terrível que era desconhecida da humanidade, que nós a controlaremos, mas até lá, muitas vidas serão ceifadas, infelizmente. O senhor se cuide também, viu? Se cuide, porque não está fácil de atravessar esse momento para todos nós, o que dirá para o senhor, né? Que está na linha de frente, Verdade. linha de frente de verdade. Obrigado, a gente faz o possível e vocês são parceiros inestimáveis nessa missão que a gente tem. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Fique com Deus aí.